Na Band FM, quem ama não esquece. Depois de tudo o que eu passei, eu posso dizer que a vida é mesmo cheia de altos e baixos. Uma hora você se sente como se estivesse no céu, flutuando nas nuvens, mas em outra, você acaba caindo no mais profundo abismo. Olha, eu estava totalmente desacreditado no amor quando as coisas começaram a mudar para mim. Eu tinha acabado de passar por um divórcio. Tinha tido alguns encontros desastrosos. Quando um dia, minha mãe chegou para mim com o contato de uma moça. Exatamente. Ela me explicou que tinha ouvido a tal moça passar o número de telefone dela no rádio, que tinha gostado dela e do que tinha ouvido, e que ela estava procurando um relacionamento. Sinceramente, eu achei muita maluquice. Falei que não queria me dar mal outra vez. Mas a minha mãe insistiu. Disse que se eu quisesse encontrar minha alma gêmea, eu teria que ter coragem. Ela disse que eu não podia ter medo e que se eu me fechasse para o mundo, eu poderia acabar perdendo a oportunidade de conhecer a mulher da minha vida. Quando a mãe fala uma coisa dessas pra gente, né? Ela me convenceu. Eu resolvi pegar o contato da moça, que se chamava Joyce, e liguei para ela. Mas quem atendeu não foi a Joyce. Foi a mãe dela, que me disse que a filha não estava em casa naquela hora, mas que passaria o meu recado. A mãe dela ainda me disse que vários rapazes também tinham entrado em contato. Mas eu coloquei na cabeça que se fosse para dar certo, ia dar. E ponto final. Alguns dias depois, a Joyce retornou à minha ligação e nós começamos a conversar. Ficamos assim, falando pelo telefone por algum tempo, até que a gente resolveu marcar um encontro. Nós combinamos de nos encontrar num terminal de ônibus. E como a gente não se conhecia e nem tinha visto foto um do outro, combinamos de ir com uma determinada roupa para que a gente se reconhecesse no meio das pessoas. Falar isso hoje em dia é até estranho. Mas naquela época não era como hoje. A maioria das pessoas não tinha rede social, não tinha nem celular com câmera, nada disso. Mas o problema foi que quando o dia chegou, eu acabei não indo com a roupa que eu tinha combinado. E só me dei conta depois. Mesmo assim, eu ainda tinha pelo menos a esperança que ela estivesse com a roupa que tinha me dito que usaria. Chegando no terminal, eu comecei a procurar a Joyce, mas nenhuma mulher estava usando a roupa que ela tinha me dito. Enquanto eu procurava por ela, eu acabei esbarrando numa mulher. Uma mulher muito bonita. Ela estava entrando num ônibus e começou a olhar bem fixamente para mim. Eu até fiquei sem graça, mas retribuí aquele olhar. Então, de repente, ela desceu do ônibus e veio na minha direção. Quando chegou perto, ela perguntou meu nome e quando eu disse, ela falou que era a Joyce. Era ela. Acredita que ela também não tinha ido com a roupa combinada? A gente riu muito dessa situação, mas ficamos felizes que mesmo assim a gente conseguiu se achar naquela multidão. Ali começou a nossa história. Nós namoramos por alguns anos, depois casamos e tivemos o nosso primeiro filho, o João Pedro. Tudo estava sendo ótimo. Mas conforme o João ia crescendo, a gente foi percebendo que ele era um pouco diferente dos outros meninos. Por exemplo, ele não suportava barulho, não gostava de brincar com outras crianças. Sempre que alguma coisa não saía do jeito que ele queria, ele ficava muito nervoso. Às vezes, coisas mínimas, como não ter tudo organizado da forma que ele gostaria. Coisas simples que tiravam o meu filho do sério. Chegou um ponto que nós tivemos que procurar ajuda. E depois de algumas consultas, alguns exames, nós recebemos o diagnóstico do nosso filho. É isso mesmo, Jefferson. O nosso filho tem autismo. Mas é certeza já?
É isso mesmo? É isso. Quer dizer, pode ser só o jeito dele. Eu acho que a gente não pode tirar uma conclusão assim, sabe? O nosso filho pode ser só mais introvertido do que as outras crianças. Só isso, sabe? Não tem mais dúvidas. Mas é algo leve, né? Não é severo. Claro que ele vai ter mais dificuldades em algumas coisas do que outras crianças, mas depende da gente também ajudar a fazer com que ele tenha uma vida mais normal, sabe? Uma vida mais tranquila. Para nós foi um baque. Depois que eu recebi o diagnóstico do João, eu fiquei muito abalado. Eu não sabia como lidar com aquela situação. E sempre que eu tentava chegar perto do meu filho para ter uma conversa ou algum tipo de troca, ele se afastava. Ele sempre preferia ficar com a mãe. E às vezes eu até me sentia um pouco excluído. Eu entendia que a Joyce tinha mais jeito, era mais delicada, fazia com que ele se sentisse mais acolhido. Mas mesmo assim, para um pai, não é? Era muito triste. Um tempo depois, nós decidimos ter mais um filho e a Joyce engravidou de novo. No começo foi tudo super tranquilo, mas no dia do parto da nossa Maria Clara, nós recebemos mais uma notícia muito difícil. A nossa filha tinha nascido com um problema. Um problema sério. Ela nasceu sem uma válvula no coração. E por conta disso, teria que ficar internada sem previsão de alta. Ela ia ficar lá naquele hospital por tempo indeterminado. Olha, não tem nada mais apavorante do que saber que um filho seu, corre o risco de perder a vida. Ainda mais assim, tão pequeno, tão indefeso. Aquele foi o pior momento da minha vida. Se eu pudesse, eu trocaria de lugar com ela 1 milhão de vezes. Mas eu não podia. Eu não podia fazer nada e foi horrível me sentir tão impotente. Para piorar tudo, naquela época eu estava desempregado e estava fazendo um curso. Mas tudo o que estava acontecendo com a minha filha mexeu demais comigo. Eu até pensei em largar tudo e abandonar aquele curso só para não sair do lado da Maria Clara. Nem pense nisso, Jefferson. Você não pode desistir, não agora. Eu não estou conseguindo. Eu não tenho cabeça para isso. Como é que eu vou terminar o curso sabendo que a nossa filha está assim, sabe? Ô, Joyce, e se o pior acontecer com a Maria, hein? O que é que a gente vai fazer? Como é que vai ser? Shhh, para! Vira essa boca pra lá, Jefferson! Não vai acontecer nada com ela. A nossa filha vai ficar bem e você também precisa ficar bem por ela. A Maria vai precisar que o pai dela trabalhe para poder cuidar dela. E para isso acontecer, você precisa terminar esse curso. A Joyce foi bem consciente naquele momento e me fez enxergar que eu não podia deixar o medo me consumir. Para cuidar da minha filha, eu precisava arrumar um emprego e por isso eu levei o curso até o fim. Graças a Deus, logo depois eu passei num processo seletivo, consegui um emprego e agradeci muito a Joyce por ela não ter me deixado desistir. Durante esse tempo, minha filha ficou 45 dias no hospital. Mas mesmo quando pôde ir para casa, os médicos deixaram bem claro que ela ainda teria que fazer acompanhamento médico. E isso deveria ser assim para o resto da vida dela. Porque conforme ela fosse crescendo, ela teria que trocar a válvula do coração. Olha, eu vou falar para você. Foi difícil, viu? Difícil mesmo. Só de imaginar que ela teria que fazer várias cirurgias, ainda mais no coração. Era assustador. Eu não queria nem pensar na vida que a Maria Clara estava destinada a ter. Hospitais, médicos, exames. Sempre com medo do que poderia acontecer. Era tudo pesado demais e acho que, para me distrair, eu acabei me afundando no trabalho. Um tempo depois,
A minha filha passou pela primeira cirurgia. E eu, apavorado, passei a trabalhar ainda mais. Eu queria ter outras coisas para pensar, queria me ocupar. Tudo para não ficar pensando nos riscos que a minha filha estava correndo. Essa rotina continuou por muito tempo. Na época da segunda cirurgia foi ainda pior, porque nós estávamos no ápice da pandemia de Covid. E ao mesmo tempo que eu sabia que ela precisava operar, eu tinha medo só de pensar que eu ficaria algum tempo no hospital, um lugar contaminado, onde ela poderia pegar essa doença que a gente mal conhecia. Mas graças a Deus deu tudo certo. A cirurgia foi bem sucedida e minha filha venceu mais uma batalha. Como eu estava trabalhando demais, eu passava pouco tempo em casa. E isso acabou fazendo com que o meu relacionamento com a Joyce se desgastasse. E a gente passou a brigar muito. Muito. Até que chegou num ponto em que ela me acusou de ter uma amante. Chega, Jefferson, pra mim não dá mais. A nossa relação não tá dando mais certo. Será que você não vê? Joyce, como assim? Que papo é esse? O que você tá falando? Você tá terminando comigo, é isso? Eu já cansei de tentar fazer a gente dar certo. Cansei! Como assim? Você fica fora de casa até tarde, fazendo sei lá o quê, com quem? Trabalhando! Eu cansei, sabe? Cansei de ser feita de boba. Eu não sou trouxa, tá bom? Eu não sou trouxa. Joyce, eu já falei. Eu fico até tarde no meu trabalho. Eu não tenho ninguém além de você, meu amor. Pelo amor de Deus. Eu sou louco por você, pelos nossos filhos. Eu nunca faria uma coisa dessa. Pelo amor de Deus. Você acha mesmo que eu tenho outra? Eu acho sim. Você não tem sido mais o mesmo Jefferson. Tudo mudou. Eu cansei, sabe, de tentar fazer a gente dar certo. Eu não podia acreditar no que estava acontecendo. Ela não podia estar mesmo terminando comigo por isso. Por isso não. Eu nunca tive outra mulher na minha vida. Por quê? Por que ela estava com essa desconfiança gigante? Mas não teve jeito. A Joyce resolveu terminar mesmo comigo. E aí, a coisa piorou demais. Eu fiquei muito perdido, sem saber o que fazer. Meu filho e eu ficamos mais afastados ainda. E minha filha, que está prestes a fazer mais uma cirurgia, eu estou tendo que acompanhar de longe, tudo de longe. Sabe, faz um tempo que eu tenho pensado em mandar minha história para Quem Ama Não Esquece. Mas agora eu tomei coragem. Já faz 2 semanas que a minha esposa me deixou. E eu realmente espero que ela ouça a minha história. Eu tenho certeza que ela vai ouvir. Ela vai ouvir a nossa história e o que eu vou falar agora. Porque o recado é para você, Joyce. Presta atenção. Eu quero que você saiba que eu te amo. Eu te amo muito, muito, e é de verdade. Durante todos os nossos anos juntos, eu nunca pensei em outra mulher além de você, nunca. É verdade que, como eu contei aqui, eu posso ter falhado em algum momento, mas foi por conta do meu trabalho. Eu posso não ter dado toda a atenção que você queria e merecia, mas entenda, eu espero que você um dia perceba, eu realmente te amo. Você é o amor da minha vida. Você é a única mulher que eu tenho. Por favor, não pense besteira. Não tire conclusões. Acredite no que eu estou dizendo. Eu te amo de verdade. Nunca teve e nem terá outra mulher para mim. Porque você é única. Você é a mulher da minha vida.